Então vamos lá. 4 dicas que trago aqui para a gente pensar hoje, para a gente melhorar o relacionamento com aquela pessoa que a gente gosta bastante, daquela pessoa que a gente quer passar um bom tempo da nossa vida ao lado dela e quem sabe a vida inteira, né? Então, essas atitudes que a gente vai conversar hoje para os relacionamentos que estão começando e para os que já estão juntos há um bom tempo. Dica número 1: valorize seu relacionamento no dia a dia. Não deixe de valorizar o seu relacionamento. Acontece que depois daquela fase da conquista, depois dos primeiros meses, muitas pessoas parece que acabam relaxando um pouco nessa atitude, nesses comportamento de valorização, por exemplo. Aquele casal que começa dando bom dia, boa noite, falando bastante durante o dia com a outra pessoa. Primeiros meses começam a se distanciar um pouco, mas pense que um relacionamento precisa ser construído e valorizado diariamente e aos poucos. É como cuidar de uma plantinha que precisa ser regada constantemente e aos pouquinhos. Continue com um bom dia, boa noite e aquilo que vocês priorizavam, algo que vocês valorizavam. Os jantares especiais que vocês faziam nos finais de semana e deixaram de fazer. Continuem valorizando. Não é que passou a fase da conquista, que está tudo ganho, tudo certo, tudo estável e não precisa mais investir. Segue cuidando da plantinha do relacionamento diariamente. Dica número 2: importâncias de atitude que a gente tem na nossa visão de relacionamento. Aprenda a diferenciar verdades de valores. Todo mundo carrega consigo alguns valores de vida. Dificuldade na comunicação pode acontecer por essas diferenças de valores. Imagina alguém que cresceu numa família, uma casa em que o trabalho era valorizado acima de tudo. E a outra pessoa cresceu numa família que lazer, momentos de alegria e descontração eram valorizados acima de tudo. Imagina que isso pode dar um conflito na hora de programar o fim de semana. Um vai querer ficar trabalhando, o outro vai querer se divertir, fazer coisas de lazer, ou então imagina que eles estão no meio de uma situação de lazer e vem uma reunião inesperada. Esse aqui valoriza o trabalho, vai querer ir lá para a reunião. E o outro vai ficar um pouco frustrado, chateado. Então, essas dificuldades, necessidades de opiniões e valores precisam ser comunicados e tratados. E tem uma segunda parte nisso, que é aprender a diferenciar o que é um valor seu, que você carrega da sua história, e o que é uma verdade para todos os relacionamentos. Então, a gente pode chegar sim, precisar em todo relacionamento. A gente tem que priorizar sempre os momentos de lazer. Não pode priorizar o trabalho. Quando eu estou com uma pessoa que talvez seja esse o valor que você aprendeu na sua história, mas que não seja o valor da pessoa e não seja uma verdade universal para todos os relacionamentos. Aprenda a negociar seus valores com o seu parceiro, sua parceira. Falando em negociar, dica número 2: importâncias de atitude que a gente tem na nossa visão de relacionamento. Aprenda a diferenciar verdades de valores. Todo mundo carrega consigo alguns valores de vida. Dificuldade na comunicação pode acontecer por essas diferenças de valores.
Imagina alguém que cresceu numa família, uma casa em que o trabalho era valorizado acima de tudo. E a outra pessoa cresceu numa família que lazer, momentos de alegria e descontração eram valorizados acima de tudo. Imagina que isso pode dar um conflito na hora de programar o fim de semana. Um vai querer ficar trabalhando, o outro vai querer se divertir, fazer coisas de lazer, ou então imagina que eles estão no meio de uma situação de lazer e vem uma reunião inesperada. Esse aqui valoriza o trabalho, vai querer ir lá para a reunião. E o outro vai ficar um pouco frustrado, chateado. Então, essas dificuldades, necessidades de opiniões e valores precisam ser comunicados e tratados. E tem uma segunda parte nisso, que é aprender a diferenciar o que é um valor seu, que você carrega da sua história, e o que é uma verdade para todos os relacionamentos. Então, a gente pode chegar sim, precisar em todo relacionamento. A gente tem que priorizar sempre os momentos de lazer? Não pode priorizar o trabalho? Quando eu estou com uma pessoa que talvez seja esse o valor que você aprendeu na sua história, mas que não seja o valor da pessoa e não seja uma verdade universal para todos os relacionamentos. Aprenda a negociar esses seus valores com o seu parceiro, sua parceira. Falando em negociar, dica número 4. Escolha estar no seu relacionamento todos os dias. Então, a gente não tem obrigação, a gente não tem culpa de como as coisas vão se progredindo. O que vai acontecer lá na frente. Mas a gente tem sim a responsabilidade diariamente ou constantemente ou com alguma frequência, pensar que eu estou grato por estar nessa relação. Se essa relação está me fazendo bem e se diante de todas as escolhas que me aparecem diariamente referentes a esse relacionamento, ou pensar o porquê eu estou escolhendo tal e tal dessas opções, isso a gente tem a possibilidade. Então, esse relacionamento me faz bem. Não é uma obrigação a gente ficar num relacionamento só porque parece às vezes ser o certo a ser feito, mas sim eu conseguir entender, eu refletir o porquê esse relacionamento me faz bem. O que eu escolho é estar nesse relacionamento. Isso pode mudar bastante a maneira como se coloca nesse relacionamento, estando grato por algumas coisas que acontecem na sua vida. Você vê com muito mais alegria para aquele relacionamento. Se você chegou até aqui, é porque se interessou por esse assunto. Vou deixar o link abaixo de vídeos que pode ser de seu interesse.